O dia em que meu mundo se despedaçou começou como qualquer outro. O cheiro do café recém-preparado se espalhava pela cozinha, Emily cantando uma melodia enquanto preparava os lanches para as crianças. Era o tipo de cena doméstica que você poderia ver em um comercial de algum produto para famílias felizes. Exceto que, agora eu sei, essas cenas muitas vezes são tão falsas quanto o casamento que eu tinha. Emily e eu estávamos casados há 12 anos. Nos conhecemos na faculdade, ela no programa de escrita criativa e eu em ciência da computação. Fui atraído pelo seu humor e pela forma como ela conseguia fazer a sala gravitar ao redor dela. Ela tinha esse brilho, uma energia contagiante que fazia todos quererem ficar perto dela. Por anos, pensei que eu fosse o sortudo que podia desfrutar disso todos os dias. Naquela manhã, no entanto, o brilho parecia mais fraco. Ou talvez eu finalmente estivesse notando as rachaduras. Ela estava nervosa ultimamente, seu celular sempre grudado na mão, suas desculpas para as noites tardes se tornando cada vez mais frágeis. Trabalho, ela dizia. Prazos, ela acrescentava. Eu não queria ser o marido paranoico que espiona, então me convenci de confiar nela. Até que eu não pude mais. O ponto de virada aconteceu naquela noite. Emily tinha ido para a cama cedo, alegando dor de cabeça. Eu fiquei na cozinha, terminando um relatório do trabalho. O celular dela, esquecido na bancada, vibrou suavemente. Olhei para a tela, com a intenção de ignorá-lo, mas a prévia me chamou a atenção. Sinto sua falta já. Não vejo a hora deste fim de semana. J. Meu peito apertou. Podia ser uma piada, algo inocente entre ela e um amigo, mas, lá no fundo, eu sabia melhor. Aquela vozinha que eu vinha silenciando há semanas finalmente gritou alto o suficiente para ser ouvida. Eu fiquei olhando para o celular, ponderando minhas opções. Confrontá-la agora levaria a negações, talvez lágrimas, mas nenhuma resposta. Eu precisava de mais provas que resistissem às suas inevitáveis tentativas de distorcer a narrativa. Então, deixei a mensagem passar, fingindo que nada havia acontecido, mesmo com minha mente acelerada. Nos dias seguintes, desempenhei o papel de marido ingênuo. Quando Emily saía para o trabalho ou se trancava no banheiro, eu vasculhava o celular dela. As mensagens estavam estranhamente higienizadas, mas encontrei migalhas o suficiente para me levar a uma realização inquietante. Isso não era uma aventura recente. Estava acontecendo há meses, talvez mais. O nome OJ apareceu no calendário delas uma conferência ou que ela tinha agendada para aquele fim de semana. Meu estômago se revirou enquanto eu juntava os pedaços do padrão de suas ausências, das noites tarde, das cobranças inexplicáveis no nosso cartão de crédito. Decidi naquele momento que precisava de provas irrefutáveis antes de confrontá-la. O fim de semana chegou, e Emily saiu, me beijando na bochecha como se nada estivesse errado. Te amo, ela disse, e eu quase ri da absurda situação. No momento em que ela saiu pela porta, coloquei meu plano em ação. Primeiro, pedi um favor a um amigo da área de TI. Com a ajuda dele, ativei o recurso de rastreamento de GPS no celular dela. Depois, aluguei um carro e dirigi por 3 horas até o local da conferência ou um resort de luxo escondido nas montanhas. O lugar exalava luxo, e quando estacionei meu carro nas sombras da área de valet, não pude deixar de me sentir deslocado. O carro de Emily já estava lá. Esperei, com o coração disparado, até vê-la sair do saguão. Ela não estava sozinha. Um homem que eu não reconhecia caminhava ao lado dela, seu braço tocando o dela de uma maneira que fez meu sangue ferver. Ele era alto, atlético, com um ar de confiança arrogante que me fazia ranger os dentes. Por horas, os seguia a uma distância. Eles se acomodaram na piscina, suas risadas ecoando pelo pátio. Compartilharam uma garrafa de vinho na varanda, inclinando-se perto um do outro como se o mundo ao redor não existisse. Quando desapareceram em uma suíte juntos, tive que me forçar a não correr atrás deles. Em vez disso, tirei fotos de longe, minhas mãos tremendo enquanto capturava cada detalhe comprometedor. A viagem de volta para casa foi um borrão. Eu revivi as cenas na minha cabeça, cada uma cortando mais fundo que a anterior.
Quando cheguei ao nosso tranquilo bairro suburbano, a raiva havia substituído o choque inicial. Emily me traiu da maneira mais íntima possível, e ela tinha que saber que haveria consequências. Mas eu não a confrontei quando ela voltou. Não ainda. Em vez disso, eu cavou mais fundo, vasculhando nossas finanças e puxando os registros de telefone. Contratei um detetive particular para preencher as lacunas. O que ele encontrou apenas confirmou o que eu já suspeitava: o caso de Emily não era apenas físico. Ela estava drenando dinheiro da nossa conta conjunta para financiar as escapadas deles. Comecei a planejar meu próximo movimento. Se Emily pensava que poderia passar por isso impune, ela estava terrivelmente enganada. Eu não iria apenas expor sua traição, e eu desmontaria a ilusão da nossa vida perfeita, peça por peça, calculadamente. E quando o momento chegasse, eu me certificaria de que ela nunca visse isso vindo. A semana após a conferência de Emily foi como viver em uma peça surreal onde eu sabia minhas falas, mas nenhuma das emoções parecia real. Cada sorriso que ela oferecia, cada beijo que ela colocava na minha bochecha, parecia uma lâmina torcendo mais fundo no meu peito. Mas eu desempenhei meu papel perfeitamente. Eu tinha que fazer isso. A performance era a chave para mantê-la desprevenida. Durante o dia, eu era o marido carinhoso, ajudando com as crianças e conversando sobre coisas triviais, como o treino de futebol e o que deveríamos fazer para o jantar. À noite, eu era um detetive, montando cada detalhe da traição de Emily. Meu detetive particular havia sido minucioso. Ele me forneceu fotos, horários, até o nome do amante delas, Jake, um gerente de nível médio em uma empresa de tecnologia próxima. Jake. O próprio nome já era o suficiente para me irritar. Ele era tudo o que eu não era, de mais jovem, mais chamativo e, aparentemente, o tipo de cara que não pensava duas vezes antes de dormir com a esposa de outro homem. Mas eu não estava bravo só com ele. Isso não era culpa exclusiva dele. Emily havia escolhido deixá-lo entrar. Ela o deixou em sua vida, em seu coração, em lugares que deveriam ser meus. O ponto de virada aconteceu numa quinta-feira à noite. Emily havia deixado o laptop aberto na mesa de jantar enquanto subia para verificar as crianças. A negligência dela foi um presente que eu não ia desperdiçar. Minhas mãos pairaram sobre o teclado, o coração disparado, enquanto eu navegava até os e-mails dela. O que encontrei confirmou tudo e mais. Eles não estavam apenas se escondendo para aproveitar fins de semana roubados. Eles tinham planos. Planos reais. Jake estava falando sobre deixar a esposa, começar uma nova vida com Emily. E Emily, minha Emily, havia respondido com entusiasmo, até sugerindo que procurassem casas juntos. Casas. Juntos. Fechei o laptop o mais calmamente possível, embora cada fibra do meu ser quisesse esmagá-lo em pedaços. Isso não era apenas uma traição. Ela estava planejando me substituir, me apagar da vida que construímos juntos. Minhas mãos tremiam enquanto eu me sentava de volta, olhando fixamente para a parede. Isso não era mais sobre traição. Era a guerra. Os próximos dias foram passados me preparando para o confronto inevitável. Mas eu não ia fazer isso sozinho. O amante de Emily não era mais uma figura sombria nos bastidores. Jake tinha um rosto, um nome e um emprego se eu pretendia garantir que todos soubessem exatamente quem ele era. Na manhã de sábado, dirigi até a cidade para me encontrar com um advogado de divórcio. O nome dela era Karen Marques, e ela era conhecida pela abordagem implacável em casos como o meu. Quando entrei no escritório dela, ela me cumprimentou com um aperto de mão firme e um sorriso simpático. Entendo que este é um momento difícil, ela disse, fazendo um gesto para que eu sentasse. Conte-me tudo. E eu contei. Falei sobre as mensagens de texto, o rastreamento de GPS, as fotos, as discrepâncias financeiras. Mostrei as trocas de e-mails entre Emily e Jake, a conversa sobre casas, os planos para um futuro que não me incluía. Karen se recostou na cadeira, unindo as mãos como se estivesse considerando tudo. Este é um caso forte, ela disse finalmente. Você documentou tudo detalhadamente, o que vai trabalhar a seu favor durante os processos de divórcio.
Mas me deixe fazer uma pergunta: o que você quer disso tudo? Eu não hesitei. Eu quero meus filhos. Eu quero a casa. E quero que ela entenda exatamente o que fez. Karen assentiu. Podemos fazer isso acontecer. Mas você precisa estar preparado para uma luta. A traição pode trazer o pior nas pessoas, especialmente quando elas percebem que foram expostas. Estou pronto, eu disse, e realmente queria dizer isso. Naquela noite, eu me sentei na sala de estar, fingindo assistir TV enquanto Emily se movia pela casa. Ela não tinha ideia do que estava por vir. Para ela, era apenas mais uma noite. Mas para mim, era a calma antes da tempestade. Quando ela finalmente se juntou a mim no sofá, eu me virei para ela e sorri. Ei, estava pensando que deveríamos fazer um jantar no próximo fim de semana. Já faz um tempo que não convidamos todo mundo. Os olhos dela brilharam. Emily adorava organizar festas. Isso é uma ótima ideia. Posso começar a planejar o menu amanhã. Eu acenei, com um sorriso no rosto. Convide o Jake também. Você o mencionou algumas vezes. Seria bom finalmente conhecer o cara com quem você tem trabalhado tanto. O rosto dela vacilou por um momento, uma piscada de incerteza que ela rapidamente disfarçou com uma risada forçada. Claro. Vou avisá-lo. A armadilha estava armada. A semana que antecedeu a festa foi uma correria de preparativos. Emily se dedicou ao planejamento, sem perceber que cada detalhe que ela estava arrumando serviria de cenário para sua queda. Eu continuei no papel de marido solidário. Até ajudei a escolher um vestido novo para a ocasião, um modelo vermelho escuro que ela dizia fazer ela se sentir confiante. Quando finalmente chegou a noite de sábado, a casa estava impecável. A mesa de jantar estava posta com nossa melhor porcelana, e o aroma de cordeiro assado preenchia o ar. Amigos e colegas chegaram um por um, enchendo a casa com risos e conversas. Emily flutuava de convidado em convidado, a anfitriã perfeita, enquanto eu mantinha um olho atento na porta. Quando Jake finalmente chegou, meu coração disparou no peito. Ele era exatamente tão arrogante quanto eu imaginara, seu aperto de mão firme, mas insincero. Emily nos apresentou, sua voz um pouco mais brilhante, um pouco mais ansiosa, como se quisesse esconder a tensão que pairava entre nós. Jake, eu disse, fixando meus olhos nos dele. Ouvi tanto sobre você. É ótimo finalmente colocar um rosto no nome. Ele sorriu, claramente alheio à carga das minhas palavras. Igualmente. Deixei a noite se desenrolar, esperando o momento certo enquanto todos aproveitavam a refeição que Emily havia se empenhado tanto para preparar. Não foi até a sobremesa ser servida que eu tomei a iniciativa. Levantando-me da cadeira, bati levemente minha taça com uma colher. Com licença, pessoal, eu disse, minha voz firme. Gostaria de dizer algumas palavras. Todos os olhos se voltaram para mim, incluindo os de Emily. Eu pude ver o menor sinal de confusão em sua expressão, a percepção de que algo não estava certo. Primeiro de tudo, quero agradecer a minha esposa por organizar esta bela noite, comecei, meu tom caloroso e genuíno. Emily, você realmente se superou. Ela sorriu, claramente aliviada. Mas, continuei, minha voz se tornando mais dura, tem algo mais que eu preciso abordar. Algo que não pode esperar mais. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos os olhos estavam em mim agora, o peso das minhas palavras pairando no ar. Emily, eu disse, virando-me para ela, você quer contar a todos por que tem retirado dinheiro da nossa conta? Ou devo contar eu mesmo? O rosto dela ficou pálido. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. E assim, a máscara que ela usava há meses começou a desmoronar. A sala estava completamente silenciosa. O tilintar dos talheres e os murmúrios de conversa cessaram. Emily me encarava, seu rosto sem cor, seus olhos arregalados com uma mistura de choque e pânico. Ao redor da mesa, nossos amigos trocaram olhares confusos, sua curiosidade despertada pela minha declaração inesperada. Thomas, Emily disse, sua voz tremendo, do que você está falando?
Eu me mantive ereto, meu olhar inabalável. Não finja que não sabe, Emily. Você sabe exatamente do que estou falando. Aqueles saques misteriosos da nossa conta conjunta. Aqueles que, por acaso, coincidem perfeitamente com as suas viagens de trabalho? Os lábios dela se abriram, mas nenhum som saiu. Ela parecia encurralada, como um cervo pego nos faróis, e por um breve momento, quase senti pena dela. Quase. Do que isso se trata? Uma de nossas amigas, Karen, perguntou hesitante, o garfo congelado no ar. Eu me virei para a mesa, me dirigindo a todos. Eu não planejava expor nossa sujeira assim, mas acho que a transparência é importante especialmente quando a mentira está envolvida. Minha esposa tem drenado dinheiro da nossa conta por meses, tudo para financiar seu caso com o Jake. Um suspiro coletivo percorreu a mesa. Todos os olhos se voltaram para Jake, que estava congelado, com o copo de vinho meio caminho até os lábios. O sorriso que ele usava antes desaparecera, substituído por uma expressão de puro terror. Isto é ridículo, Emily soltou, sua voz subindo. Você está fazendo um escândalo por nada, Thomas. Eu não sei de onde você tirou essas ideias. Oh, eu tenho provas, eu disse, pegando o envelope manila que eu havia colocado em uma bancada próxima antes da festa começar. Deslizei-o pela mesa em direção a ela. Vá em frente. Abra-o, deixe todos verem. Emily hesitou, suas mãos tremendo enquanto pegava o envelope. Ela olhou ao redor da mesa, claramente consciente de que todos estavam olhando para ela, e então abriu-o lentamente. As fotos caíram-se imagens dela e de Jake no resort, rindo à beira da piscina, compartilhando um beijo na varanda. Havia até uma cópia de um dos e-mails que ela escreveu para ele, detalhando seus planos de começar uma nova vida juntos. A sala explodiu. Suspiros, murmúrios e sussurros preencheram o ar enquanto nossos amigos processavam o que estavam vendo. Jake se levantou abruptamente, sua cadeira rangendo contra o chão. Isto é insano, ele disse, sua voz trêmula. Eu não vou ficar aqui sendo acusado de... Sente-se, Jake, eu interrompi, meu tom gelado. Você não vai a lugar nenhum. Você é tão culpado quanto ela, e todos aqui merecem saber a verdade. Jake hesitou, olhando para a porta, mas deve ter percebido que não havia uma saída honrosa. Ele afundou de volta na cadeira, seu rosto pálido e brilhando de suor. Emily finalmente falou, sua voz mal acima de um sussurro. Thomas, e por favor, vamos falar sobre isso em particular. Particularmente? Eu repeti, soltando uma risada amarga. Você não parecia tão preocupada com a privacidade quando estava se exibindo com ele em público. Então, não, Emily. Vamos fazer isso aqui. Lágrimas se formaram em seus olhos, e por um breve momento, vi a mulher de quem eu me apaixonei, aquela que um dia me fez acreditar que tínhamos um futuro pelo qual valeria a pena lutar. Mas essa mulher se foi, substituída por uma estranha que me traiu da pior maneira possível. O que você quer que eu diga? Ela perguntou, sua voz quebrando. Que eu sinto muito. Que eu cometi um erro. Tudo bem. Sinto muito, Thomas. Sinto. Mas você não precisa me humilhar assim. Humilhar você? Eu retruquei. Você me humilhou, Emily. Você mentiu para mim, roubou de mim e me fez sentir um tolo dentro do meu próprio casamento. Agora você não pode se fazer de vítima. A tensão na sala estava sufocante. Nossos amigos, que antes estavam rindo e conversando durante a sobremesa, agora estavam em silêncio atônito, sem saber se deviam ficar ou ir. Karen, sempre a mediadora, finalmente quebrou o silêncio. Talvez todos nós devêssemos dar a eles um pouco de espaço. Não, eu disse de forma ríspida, cortando-a, todos ficam. Todos vocês vão ouvir isso. Vocês vão ver como a traição se parece, para que não haja espaço para Emily ou Jake distorcerem essa história depois. Eu me virei para Jake, que estava olhando para a mesa, evitando meu olhar. Você tem algo a dizer em sua defesa? Ou vai ficar aí como um covarde? Jake finalmente olhou para cima, seu rosto uma mistura de raiva e desespero. Olha, eu não queria que nada disso acontecesse.
E aconteceu. Eu e Emily. Não se atreva a tentar justificar isso, eu o interrompi. Você sabia que ela era casada. Sabia o que estava fazendo. E não se importou. Emily estendeu a mão em direção ao meu braço, sua voz implorando. Thomas, por favor. Podemos resolver isso. Pelos filhos. Por nós. Eu puxei meu braço para longe, minha expressão dura. Você não entende, entende? Não existe mais só nós. Você destruiu isso no momento em que decidiu que ele valia mais do que o nosso casamento. Lágrimas desceram pelo rosto dela enquanto ela percebia o peso do que eu estava dizendo. Eu te amo, ela sussurrou. Não, eu disse, minha voz fria. Não se atreva a dizer isso. Amor não se parece com isso. A sala ficou novamente pesada com o silêncio, aquele tipo de silêncio que parece capaz de esmagar você sob seu peso. Finalmente, eu me virei para nossos amigos. Desculpem por todos terem que testemunhar isso, eu disse. Mas eu não me arrependo de expor a verdade. Passei meses vivendo uma mentira, e me recuso a fazer isso por mais um segundo. Peguei meu casaco e fui em direção à porta. Quando abri, olhei para trás pela última vez. Emily estava sentada com a cabeça nas mãos, soluçando. Jake olhava para o próprio colo, incapaz de encarar o olhar de qualquer outra pessoa. Curtam o resto da noite, eu disse friamente, e então saí. O ar fresco da noite me atingiu como um tapa, mas me senti bem. Pela primeira vez em meses, me senti livre. Livre das mentiras, da enganação, e do peso de fingir que tudo estava bem. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas sabia uma coisa com certeza: Deus já estava farto de ser a vítima. Era hora de reconstruir minha vida nos meus próprios termos. Os dias após o jantar pareceram como caminhar pelos escombros de um campo de batalha. Emily tentou me ligar, me mandar mensagens, até aparecer no escritório. Eu me recusei a responder. Minha advogada, Karen Marques, cuidava de toda a comunicação, garantindo que eu não tivesse que ver o rosto dela ou ouvir sua voz, a menos que fosse absolutamente necessário. Eu pedi o divórcio naquela segunda-feira, me movendo rapidamente de forma decidida. Fiquei em um apartamento pequeno no fim da cidade, evitando a casa e todas as memórias que ela continha. Não era muitos um espaço apertado de um quarto, com um colchão ruim e papel de parede descascando-os, mas era meu. Pela primeira vez em anos, estava vivendo sem compromissos. A solidão deveria ter me dado a sensação de liberdade, mas, em vez disso, pesava sobre mim. As noites eram as mais difíceis. Sozinho com meus pensamentos, muitas vezes me via revivendo os eventos do jantar. O modo como o rosto de Emily se desfez, o julgamento silencioso de nossos amigos, a humilhação que ficou no ar como um roxo. Por toda a minha raiva justa, eu não conseguia afastar a sensação de vazio que me consumia. Não era assim que as coisas deveriam terminar. Uma noite, cerca de 2 semanas depois da festa, recebi um e-mail de Emily. O assunto dizia: por favor, apenas uma conversa. Fiquei olhando para ele por o que pareceu uma eternidade antes de abrir. A mensagem era curta, quase curta demais para justificar o peso que carregava. Thomas. Eu sei que não mereço seu perdão, e não espero isso. Mas preciso que você me ouça, pelo bem de tudo o que tivemos. Você pode me encontrar na casa amanhã à noite? Se não for por mim, faça isso pelos filhos. Eu prometo que será a última vez que entro em contato. Emily. Uma parte de mim queria deletar o e-mail e seguir em frente. Mas a menção das crianças Sam e Caleb mexeu comigo. Eles estavam morando com Emily desde a separação, e eu não os via tanto quanto gostaria. Me convenci de que encontrar com ela não era sobre ela, era sobre eles. Talvez, só talvez, pudéssemos encontrar uma forma de lidar com esse desastre por causa deles. Na noite seguinte, entrei na garagem da casa que já fora meu refúgio. A luz da varanda estava acesa, lançando um brilho quente sobre os degraus familiares. Hesitei antes de sair do carro, um nó apertando no meu estômago. Esta não era mais minha casa.
Emily abriu a porta antes que eu tivesse chance de bater. Ela parecia diferente. A mulher confiante e radiante com quem me casei havia desaparecido, substituída por alguém que parecia pequena e frágil. Seus olhos estavam vermelhos, e ela usava um suéter grande que caía frouxo em sua silhueta. Obrigada por vir, ela disse suavemente, se afastando para me deixar entrar. Passei por ela sem dizer uma palavra, meus olhos vasculhando a sala de estar. Estava exatamente como eu a deixei, até mesmo as almofadas no sofá. Parecia errado, como se eu estivesse entrando em uma fotografia de um momento que não existia mais. Emily fez um gesto para que eu me sentasse, mas eu permaneci em pé. O que você quer, Emily? Ela estremeceu com a dureza do meu tom, mas não discutiu. Em vez disso, ela colocou a mão no bolso e tirou um pedaço de papel dobrado, estendendo-o para mim. Eu o peguei relutante, desdobrando-o para revelar uma nota manuscrita. Não era a dela. Era de Jake. Emily. Eu não posso mais fazer isso. Achei que poderia, mas estava errado. Você é uma pessoa maravilhosa, mas essa situação é muito complicada. Espero que entenda. Cuide-se. Jake. Olhei para ela, confuso. O que isso significa? Ele foi embora, ela disse, sua voz quebrando. Logo depois da festa. Ele disse que não podia lidar com as consequências. Ele não me quer. Ele nunca quis. Uma risada amarga escapou de mim antes que eu pudesse impedir. E agora? Você espera que eu sinta pena de você? Você fez sua cama, Emily. Agora deite nela. Os ombros dela tremeram enquanto ela tentava conter as lágrimas. Eu sei que te feri, Thomas. Sei que destrui tudo. Mas eu também perdi tudo. Jake se foi, e agora estou te perdendo, os filhos, a vida que construímos. Não sei como consertar isso. Você não pode, eu disse friamente. Algumas coisas não têm conserto. Ela assentiu, como se já esperasse essa resposta. Eu entendo. Eu precisava que você soubesse que nunca parei de te amar. Mesmo quando estava com ele, pensava em você. Em nós. As palavras dela cortaram mais fundo do que eu esperava, mas eu me recusei a deixá-la ver. Já é tarde demais para isso, Emily. Ela olhou para mim por um longo momento, seus olhos buscando os meus por qualquer vestígio do homem que antes teria a perdoado. Finalmente, ela deu um pequeno aceno de cabeça, resignada. Cuide de si, Thomas, ela disse baixinho. E diga aos filhos que os amo. Saí sem dizer mais nada, o som da porta se fechando atrás de mim ecoando nos meus ouvidos. Dirigi sem rumo por horas, tentando afogar o vazio com o som do motor. Quando voltei para meu apartamento, o sol estava nascendo. No dia seguinte, recebi uma ligação de Karen. Seu tom estava inusitadamente sombrio. Thomas, tem algo que você precisa saber, ela disse. É a Emily. Ela sofreu uma overdose na noite passada. Encontraram ela esta manhã. As palavras me atingiram como um trem, deixei o telefone cair, minha mente girando enquanto o rosto dela surgia diante de mim sujeito como ela olhou para a porta, a quietude final em sua voz. Ela não estava se despedindo da casa. Estava se despedindo de mim. Eu desabei no chão, o peso de tudo finalmente desabando sobre mim. A raiva, a traição, as paredes cuidadosamente construídas ao redor da minha dor, tudo se quebrou de uma vez. Eu venci, mas a que custo? Emily se foi, e com ela, a chance de entender a bagunça que criamos. Tudo o que restou foi o silêncio. E o arrependimento.